Meus amigos, deu ruim para Barroso. Ele foi desmascarado ao tentar negar uma frase impactante que já havia chocado o Brasil e acabou sendo pego na mentira. A tentativa de se esquivar não funcionou e agora a verdade veio à tona. Mas antes de começarmos, peço que você nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Isso fortalece o nosso trabalho. Negou que tenha dito derrotamos o bolsonarismo, mesmo com o registro da fala em vídeo. O ministro Barroso argumenta que os eleitores derrotaram Bolsonaro, não foi a corte. Bom, Silvio, essa manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, nós exibimos aqui a exaustão, mas eu vou pedir para mais uma vez nós exibirmos antes do seu comentário. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Silvio Navarro. Eu vou fazer uma pergunta para quem está nos assistindo, Paula. Temos 80 mil telas aqui no YouTube, fora a nossa transmissão no X. Eu não quero achar que eu estou maluco sozinho. Eu acho que ele falou a frase "nós derrotamos o bolsonarismo". Foi exibida há pouco, há segundos aqui no nosso programa. Então eu não quero me sentir maluco sozinho, porque é isso que o ministro Luiz Roberto Barroso está fazendo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal já cruzou todas as linhas possíveis. E vamos deixar de lado um pouco o devido processo legal, o Estado de Direito, o atropelo do regramento jurídico brasileiro, porque eles também já conseguiram bater recordes nesse sentido. Vamos apenas nos ater ao que o ministro Luiz Roberto Barroso disse em nota, utilizando a estrutura do Supremo Tribunal Federal. Foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal, que é .jus.br, ou seja, é um órgão de Estado. É isso que ele utilizou para falar mentiras. Eu uso o termo mentira. Ele pode utilizar desinformação. Tanto faz. Ele disse que não disse a frase que nós acabamos de exibir. Número 2. Ele mentiu quando disse que o Supremo tem maioria de decisões colegiadas. Nossa reportagem de capa nesta semana traz dados, números, trabalho de garimpo, trabalho de reportagem. Das 106 mil decisões do Judiciário brasileiro, só 20% foram colegiadas. Só 20%, 80% de decisões monocráticas e vamos além, desse montante de decisões acanetada, 70% foram decisões finais, ou seja, sem direito a uma instância para reanálise, ou seja, são decisões sem a menor chance de você buscar uma saída para o seu problema. Esse é o retrato do judiciário brasileiro. O ministro Luiz Roberto Barroso mente quando fala. Acho também que o Supremo Tribunal Federal hoje precisa ser estudado como um caso clínico, um caso psiquiátrico, em alguns casos de narcisismo, em outros casos de sadismo. Tratamos do caso de sadismo, de maldade, de falta de compaixão, de bile, de agir com o fígado o tempo inteiro em decisões do ministro Alexandre de Moraes. E tratamos do caso de narcisismo em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso. A cabeleireira Débora dos Santos passou 2 anos presa e agora está ao lado dos seus filhos, aproveitando talvez o pouco tempo que tem. Eu quero pensar que vai acontecer o contrário, porque eu tenho fé que essa mulher vai poder ficar no seio da sua família e cuidar de suas crianças. Em algum momento essa justiça vai acontecer, mas ela pode ser condenada, porque Moraes e Dino já determinaram seus votos pela condenação. E não há nada que indique que os demais ministros, talvez a exceção seja Fux, vá agir ao contrário. Portanto, ela escreveu perdeu Mané e Barroso. Quem ousa escrever uma frase de Luiz Roberto Barroso numa estátua de pedra? Qual era o recado que esta senhora queria dar ao iluminado presidente do Supremo Tribunal Federal?
numa gestão marcada, repito, por decisões monocráticas, por falar o tempo todo, por falar demais, por antecipar votos, que é o que ele faz nesta nota também. Ele antecipa o seu julgamento. Isso é um arrepio, causa arrepio a qualquer jurista experimentado do passado, a ministros que já passaram pela corte. E eu não estou aqui ofendendo nenhum desses ministros, apenas estou tentando mostrar que eles ultrapassaram todas as linhas e a sociedade brasileira já compreendeu que nós não temos uma justiça justa. Não temos uma justiça limpa. Portanto, ou a política sai de dentro desse tribunal de uma vez por todas e o caminho começa pelo PL da anistia, ou então eu não sei o que será do Brasil. Não sei o que será do Brasil do ponto de vista das nossas instituições, da Praça dos Três Poderes, porque nós temos um poder que usurpou os demais e temos ministros que se consideram deuses, imperadores. É disso que se trata. Ana, eu quero te ouvir, mas rapidamente eu queria até sugerir para a nossa audiência o advogado André Marcília, que agora todas as sextas-feiras participa conosco aqui de Oeste Sem Filtro para comentar os destaques jurídicos da semana. Ele na rede social X, ele fez uma análise, ele colocou uma análise dessa nota que foi publicada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, criticando, rebatendo a reportagem da revista The Economist, e ele colocou 8 erros jurídicos que foram cometidos na visão, na avaliação do Dr. Marcília em relação a essa nota do Supremo. O Silvio já citou alguns, são 8 pontos, mas eu queria me deter especificamente nesse último, que é a questão, se a gente consegue colocar na tela, onde ele de alguma forma antecipa a sua opinião em relação a um julgamento pelo qual eles vão se debruçar, os ministros do Supremo. O 8º item diz o seguinte, está na tela para quem nos acompanha aí pelo canal da Oeste. Diz que a nota, né, do Supremo, diz que a narrativa da revista The Economist é a mesma dos que tentaram golpe. Errado. Se uma nota oficial do STF reconhece ter havido tentativa de golpe, parece que o julgamento, ainda em curso, já foi feito sem sabermos. Estamos diante de um teatro, o STF precisa se explicar imediatamente. Além disso, não cabe a um tribunal debater com a imprensa por meio de nota oficial. Eu recomendo a leitura, quem está nos acompanhando aqui na nossa audiência, que vá até a rede social do Dr. Marcília para acompanhar todos esses itens aí, ponto a ponto, que ele explica de forma muito didática e objetiva. Ana? Paula, o comentário do Silvio foi tão perfeito que eu tenho pouquíssimo a acrescentar, ainda mais agora com a adição aí do tweet do professor André Marcília. Mas a esquizofrenia, a bizarrice, nós temos um ministro que fala de um comício de cima de um palco, ali com os ânimos de um animador político, depois ele dá entrevista para uma revista e rebate com nota oficial do Supremo Tribunal Federal. Se isso não é loucura, barbárie jurídica, eu não sei o que é. Agora, o ministro, é muito diferente você dizer eles derrotaram o bolsonarismo, eles derrotaram o trumpismo, mas ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo, e aqui eu quero afirmar que eu também, Silvio, não estou louca. Eu também ouvi, nós derrotamos o bolsonarismo. Pode escrever quantas notas forem necessárias para tentar repetir uma mentira até que ela vire verdade. A humanidade já viu isso, mas não tem como. Agora está em vídeo. Nós derrotamos o bolsonarismo. E isso não há nota do Supremo Tribunal Federal, com toda a empáfia que eles têm, não há nota que apague essa verdade em vídeo. Bom, e a resposta do ministro Barroso à revista britânica provocou um desconforto entre alguns integrantes do Supremo. Segundo o ministro ouvido pelo repórter Christian Costa, da revista Oeste, Barroso não teria consultado os colegas de corte para publicar a nota rebatendo o artigo da revista britânica. Um outro ministro entendeu ser desnecessário emitir resposta nesse caso por ser um conteúdo jornalístico e opinativo, em virtude da importância da liberdade de expressão.